Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma manhã com o Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, tudo que é seu para a glória de Deus. Amém? Vamos iniciar? Deus abençoe Patrícia Alexandrino, Ramon Martim e todos e todas que estão chegando. Marcos capítulo 8, versículo 27 ao 33, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 8, do 27 ao 33, amém? Deus abençoe minha amiga Dora, Deus abençoe Vanilda, Ana Paula Santos Melo, Deus abençoe a vida de cada um que já chegou aqui no manhã com o Evangelho, amém? Cirlei Lima, Deus abençoe, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o vilarejo de Cesareia da Filipe. No caminho questionava seus discípulos dizendo: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E Jesus disse e perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Amém? Palavra do Senhor, graças a Deus. Temos meditado essa semana em algum momento sobre a vida de Jesus, sobre como servir a Jesus, ou mesmo como obedecer a Jesus. Se você reparar, o Santo Evangelho dessa semana, exceto ontem que nós não tivemos reunidos, mas mesmo assim o texto é Marcos 8, porque você vai ver vários ensinamentos sendo extraídos desse texto. Vamos ver vários ensinamentos sendo retirados deste texto, da importância de aplicarmos em nossa vida. Quando chegamos aqui no 27, Jesus está indo para Cesareia de Filipe, um vilarejo, uma cidade. E conversando com seus discípulos, ele vai perguntando: quem o povo diz que eu sou? E aí uns vão dizendo que é João Batista que voltou, outros vão dizendo que é Elias, outros vão dizendo que é um dos profetas do passado. Aquelas pessoas, amados irmãos e irmãs, elas conviviam com Jesus, elas viam o milagre, os milagres que Jesus fazia. As pessoas viam, amados irmãos, a multiplicação dos peixes, dos pães. Elas viam tantas coisas, mas elas não conseguiam. Elas não conseguiam entender a revelação de quem é Jesus. A multidão estava com Jesus de lá para cá, daqui para lá, mas eles não sabiam quem era Jesus. Os olhos verdadeiramente não tinham sido abertos. O coração verdadeiramente não tinha entendido a mensagem que aquele homem simples estava passando. Por isso que uns vão dizer: ele é um profeta do passado. Por isso que outros vão dizer: ele é Elias. Outros vão dizer: ele é João Batista. Por quê?
porque conviviam com Jesus, mas não sabiam quem Jesus era. Não tinham, amados irmãos, a revelação plena, porque não tinham tido uma experiência com Jesus. Amados irmãos e irmãs, quantas pessoas hoje não é diferente? Elas ouvem falar de Jesus. Elas já até vão na igreja ver o que Jesus está fazendo. Elas até mesmo, amados irmãos, contam experiência que outras pessoas estiveram com Jesus. Mas elas ainda não conheceram Jesus. Elas ainda não tiveram a revelação no fundo do seu coração de quem é Jesus. E hoje eu te faço uma pergunta: você conhece Jesus? Não, eu não estou falando de você conhecer o Jesus que o pastor prega no púlpito. Eu não estou falando de você conhecer o Jesus que o irmão que está no seu lado chora. Ou Jesus que os missionários lá fora dão a vida. Não, eu estou perguntando se você conhece Jesus dentro de você. Não o Jesus de ouvir falar, mas o Jesus revelado. Nessa manhã, se você ainda não conhece o Jesus revelado, Ele deseja se revelar a você. Qual é o Jesus que você conhece? O Jesus de ouvir falar ou o Jesus revelado? O que o Senhor nessa manhã deseja para mim e para você é que nós o conheçamos como Ele é. Jesus nessa manhã quer que você tenha uma experiência com o Jesus revelado. Jesus nessa manhã deseja que você tenha uma experiência com Jesus que você vai saber falar quem Ele é no momento que te perguntarem. Não é mais tempo, queridos e queridas, de você apenas ouvir falar de Jesus. Não é mais, querido, porque já me foi revelado. Ela já se mostrou quem é. Por isso, amados irmãos e irmãs, é tempo de você conhecer o Jesus revelado. É tempo de você conhecer o Jesus que você vai saber assim: isso Jesus não vai gostar que eu faça. E se eu falar isso, Jesus não vai ficar feliz comigo, porque eu já tive experiência com Ele, eu conheço. Não Jesus longe, não Jesus sentado lá no trono, à direita de Deus Pai, ou Jesus na cruz, crucificado, que você ouve falar, não. O Jesus revelado, Ele quer estar pertinho de você.
Jesus revelado, querido, quando você faz alguma coisa que você sabe que Ele não gosta, você sente na hora. O Jesus revelado na hora da tua angústia, você sabe que você pode contar com Ele. Por quê? Porque você o conhece. E Ele te conhece. Por isso, nessa manhã, o Senhor nos chama a uma responsabilidade de não apenas servir a Jesus da palavra, o Jesus da experiência do meu irmão, o Jesus da igreja. Eu preciso servir ao Jesus revelado. A pergunta que fica para hoje é: quem eu estou servindo? O Jesus revelado ou o Jesus de alguém? E quando eu digo o Jesus de alguém, o Jesus que alguém me passou, seja ela a Bíblia, seja ela uma experiência do meu irmão, seja ela o que eu ouço falar na igreja. Quem dizes que eu sou? Muitos diziam muitas coisas, mas Pedro falou: tu és o Cristo ou o Messias. Quando Pedro fala aquilo, Jesus fala assim: Simão, Jonas, não foste carne e nem sangue que te revelaste isto, mas foi o meu Pai que está no céu, aleluia, que te revelou. Sabe quem pode revelar o Jesus para você, amados, nessa manhã? É o Pai. Por isso, se você olha para a sua vida hoje e você fala: Senhor, eu ainda não conheço Jesus como eu deveria conhecê-lo. Pai, me dá uma experiência com o Jesus revelado. Se essa é a tua petição nessa manhã, se prepara. Se prepara. Se no fundo do seu coração você quiser uma experiência com Jesus revelado, Ele vai se revelar a você. Porque a palavra do Senhor nos garante, queridos: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me procuram, esses me encontrarão. Achegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros. O passo que o Senhor Jesus deseja que você der, Ele vai dar um à sua direção. Por isso, nessa manhã, faça como Pedro. Se permita deixar Deus revelar quem Jesus é. Se permita saber verdadeiramente o Cristo revelado. E você terá grandes experiências com Ele. Não se conforme apenas em ouvir falar de Jesus. Você pode assistir o Manhã com o Evangelho todos os dias. Você pode ir à igreja, você pode ouvir vários outros programas, mas você precisa ter uma experiência com Jesus. Experiência profunda, experiência verdadeira. Que nessa manhã, verdadeiramente possamos, como Jó, falar: se antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quero pedir ao Senhor nessa manhã que abra os seus olhos. Quero pedir ao Senhor nessa manhã que possamos ver o Jesus revelado e possamos ter uma experiência mística com Ele. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Que o Senhor se revele a você nessa manhã. Quem tu dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado
pelo Evangelho lido, proclamado e explicado. Não queremos ser como a multidão que andava contigo, estava contigo, via os teus milagres, mas não sabia quem tu era. Nessa manhã nós queremos ter uma experiência verdadeira com o Cristo revelado. Nessa manhã nós queremos ter uma experiência verdadeira com Jesus. De um tal modo, meu Pai, que possamos falar: esse é Jesus. Esse é Jesus. Eu ouvi a voz dele. Eu conheço a voz dele. Que nessa manhã nossos corações estejam abertos para isso, meu Pai. E que nós possamos viver uma vida santa, uma vida reta e uma vida que te agrade. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, fazendo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino é o poder, e a glória é para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que você permanecer nessa live até o final. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor. Lembrando que amanhã nós temos de manhã com o Evangelho e aliança com a água. Amém? Você que está nessa aliança de sexta-feira, não abra mão da sua aliança. Por mais que você ainda não tenha visto a bênção, persevere até o final, porque a vitória é de quem persevera. Glória a Deus, espero que sua casa esteja bem. Ontem teve muita chuva à noite, né? Pelo menos aqui na localidade onde eu moro, foi chuva demais. Nós estávamos na igreja. Espero que sua casa esteja bem, todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o manhã com o Evangelho, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Amém, querido. Um dia abençoado. Se tu uma bênção. Fique com Deus. Até amanhã. Graça e paz.